Alex, e olhando para os dados aqui, o CAGED menor do que o esperado acabou desencadeando ali o otimismo, reforçando até os dados de inflação melhores na semana passada, né, depois da alta da Selic. O mercado agora precificando um cenário melhor aqui para os ativos daqui, você acredita? Olha, Isabela, eu fui questionado, né? Falaram assim, Alex, se o governo está fazendo tudo errado, né? Por que os números estão sendo muito positivos? Aí eu falei, é justamente porque ele está errando na expansão fiscal, porque ele só mostra um lado da conta, né? Que é o lado da conta dos indicadores de emprego e renda que estão crescendo, da atividade econômica que está crescendo, mas ele não mostra o outro lado, né, da equação, que é uma inflação muito acima da meta, aliás. Daqui a pouco, o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula e pelo Fernando Haddad, vai ter que escrever a segunda carta justificando por que não cumpriu a meta de inflação. A inflação está rodando a 5,3 mais ou menos, 5,4 nos últimos 12 meses, muito acima da meta, com juros no maior nível dos últimos 19 anos, e tem um impacto ali de quase 60 bilhões na dívida pública. Esse lado da conta ninguém mostra. Então, obviamente que do lado dos indicadores econômicos tem uma situação positiva, mas, de novo, o investidor acompanha, os analistas, a gente sabe que o fato não é olhar o momento, e sim qual é a perspectiva futura. E para o futuro, e aí a gente está falando do segundo semestre, gente, que começa hoje, é de uma desaceleração da atividade por conta dos efeitos da alta da taxa de juros, e o pior, quando você tem uma desaceleração da atividade econômica, você tem uma queda naturalmente da arrecadação. E esse é uma parte do desespero do governo, por isso que ele está judicializando, né, a questão do IOF por conta da AGU, porque ele sabe que não vai fechar a conta. Né? A nossa projeção, por exemplo, para o resultado primário deste ano é um rombo de 70 bilhões, mesmo considerando aqueles cálculos utilizados pelo governo com medidas parafiscais. Ou seja, não vai fechar a conta mesmo sendo bastante conservador. Então ele fica muito preocupado porque ele sabe que isso vai deteriorando a imagem do presidente e do governo. Então, em relação aos indicadores econômicos, ele tem alimenta muito mais retórica política do que dos investidores. Os investidores sabem que isso é momentâneo e é por uma política fiscal expansionista, mas que isso tem um custo. Isso está no preço. Agora, é claro que, naturalmente, esse desempenho otimista está muito mais relacionado ao cenário internacional, que diminuiu os efeitos colaterais negativos daquela loucura de Donald Trump com o tarifaço, né, que parece que ele voltou um pouco a ter uma sanidade mental melhor. Fora isso, a gente internamente cega com aquelas questões de risco fiscal muito fortemente, Isabela.